Muito bom dia a você que nos acompanha, que coisa boa retornar ao Democracia no Ar. Quero dar um beijo muito grande no coração do colega Chico Pereira, que ontem esteve aqui com o nosso também querido Marcos Rogério. Um beijo grande e também fiquei extremamente feliz com todas e todos vocês que bateram um recorde aí de audiência. Então um beijo grande, vamos aproveitar, clicar lá em compartilhar, copiar o link e espalhar pelas nossas redes sociais. Mas hoje aqui do meu lado, bom dia, ministro Ricardo Berzoini, Bom tudo dia. bem? Opa! É um Bom prazer dia, estar aqui. Berzoini, tudo bem? Bom dia, Berzoini. Tudo bem? Como vai, Berzoini? Tudo bem, querido. Tudo bem pessoalmente, né? O país continua numa situação muito difícil, cada vez pior. Aquilo que eu falava há meses aqui, que a economia ia piorar, infelizmente se confirmou. E nós vivemos uma situação muito grave para o povo brasileiro. Eu recomendo, inclusive, uma matéria que saiu hoje no site do El País, edição brasileira, que fala do crescimento, uma reportagem muito bem feita, do crescimento da quantidade de pessoas que estão passando dificuldades graves, miseráveis no nosso país. Inclusive, a matéria é feita em São Paulo e mostra como as pessoas estão perdendo a esperança no futuro, a capacidade de reagir e a capacidade de enfrentar o desemprego, a miséria e a redução do Bolsa Família. Berzoini, nós voltamos aí ao mapa da fome, como tu bem disseste, né? A reportagem, aliás, é belíssima, recomendo. E junto dessa reportagem há uma outra que nos revela o seguinte, que muitos especialistas, entre aspas, desse governo ilegítimo de Michel Temer, dizem que o problema do Brasil é apenas a taxa de juros, Berzoini. É lamentável, né? Que a taxa de juros é um componente importantíssimo, mas o maior problema do Brasil é o sistema tributário que nós temos. E o problema que está junto com o sistema tributário é a PEC do teto. À medida que se aprovou um teto orçamentário rígido, nós temos a limitação de todas as despesas sociais. Como outras despesas crescem de maneira praticamente vegetativa, nós temos um problema grave no Brasil, que é o fato de que as despesas com saúde, educação, assistência social estão sendo restringidas de maneira gravíssima, com consequências dramáticas para o povo brasileiro. E aí, Berzoini, assim, nós estamos vivendo o primeiro orçamento dessa era aí dos 20 anos da PEC do teto de gastos, mas o ilegítimo pega recursos da saúde e investe, entre aspas, em propaganda. As pessoas se perguntam, isso pode? A saúde está numa situação dramática no Brasil inteiro. A limitação de recursos repassados do governo federal é brutal. E a utilização desses recursos de maneira desviada, ainda que de uma forma burocraticamente legal, cria uma situação de indignação. Nós temos gente que está sendo atendida nos corredores dos hospitais. Falta medicamentos básicos na maior parte dos hospitais e postos de atendimentos do país. Ou seja, seria adequado retirar dinheiro da SECOM e mandar para o Ministério da Saúde, e não o contrário. E aí o Alex Lula Flores te diz o seguinte, Berzoini, nessa manhã aí, pelo amor de Deus, alguém fale para os caminhoneiros que é só devolver o governo para Dilma que a gasolina abaixa. Esse é um tema interessante. Eu até ouvi ontem uma declaração de um membro do governo, não me lembro quem, dizendo o seguinte, olha, infelizmente o ideal seria reduzir impostos sobre o combustível. Infelizmente não podemos fazer porque o governo está com uma dificuldade fiscal. Olha, esse governo não cogita em nenhum momento aumentar, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física para quem ganha valores elevados. Ontem mesmo eu estava fazendo uma pesquisa para um trabalho que estou fazendo e verifiquei que na maior parte dos países do mundo a alíquota máxima do imposto de renda é de 35% a 49%, em alguns países chega a 54%. No Brasil, quando se fala isso, as pessoas se assustam, achando que quem vai pagar é a classe média, são os assalariados. Não, quem tem que pagar isso são os artistas que ganham cachês milionários, os jogadores de futebol e de outros esportes que ganham também salários de direitos de imagem milionários, os grandes executivos de empresas nacionais, multinacionais e estatais que ganham salários nababescos. Estes têm que pagar 35%, 40%, 45%, além de tributar os dividendos, que são os lucros quando distribuídos pelas empresas aos seus acionistas. Isso daria para fazer um processo de mudança na tributação, aliviando a tributação não apenas sobre combustíveis, mas sobre alimentos, sobre roupas, sobre móveis, especialmente os bens de consumo popular.
Ou seja, o Brasil está com a solução diante do seu nariz, mas é uma solução que não interessa a classe dominante que deu o golpe. Interessa a maioria do povo brasileiro, mas a maioria do povo brasileiro muitas vezes não se interessa em discutir esse assunto e prefere acompanhar o jogo do Corinthians ou a novela das 9. E aí, Berzoni, eu estava lendo agora pela manhã uma reportagem, um artigo que está até na tua página do Facebook, que falava a respeito da alíquota, né? E falava assim, a alíquota de 50% é comunismo? Não, isso é no Reino Unido, não é isso? No Reino Unido houve recentemente um debate muito intenso do parlamento britânico entre os trabalhistas e os conservadores. E vejam só como é uma sociedade mais evoluída, ainda que com essa coisa ridícula da monarquia britânica que mobiliza a população, mas rende também um dinheirinho para o turismo britânico lá. O debate era o seguinte, os conservadores queriam uma alíquota máxima de 45% e os trabalhistas uma alíquota máxima de 50%. Ou seja, só havia dúvida entre 45% e 50%. No caso dos Estados Unidos, recentemente o Trump fez uma reforma tributária que aliviou a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica. Reduziu para 25%, que é a alíquota que tem no Brasil. Mas ele não mexeu na alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física, que continua em 39%. Ou seja, o Brasil, embora seja um país de muita desigualdade, que deveria buscar combater a desigualdade, o Brasil tem a menor alíquota de imposto de renda máxima, a menor alíquota máxima do mundo. Só países muito insignificantes têm alíquotas menores. O Brasil é um país que tem medo de tributar os ricos e adora esfolar os pobres e a classe média trabalhadora. E é por isso que nós temos essa desigualdade toda. Sistema financeiro oligopolizado, Banco Central conivente com o sistema financeiro que esfola os brasileiros, as famílias que endividam quebram em poucos meses, e um sistema tributário que beneficia os ricos e esfola os pobres. E aí muita gente diz assim, não, mas está crescendo o número de empreendedores, agora parece que é uma palavra, né, que está na moda, todo mundo fala, está crescendo o número de empreendedores, aí as pessoas completam a frase dizendo, as famílias estão se empoderando, tendo seus negócios próprios, mas na verdade elas estão sem postos de trabalho, não é isso, Berzoni? Na verdade você vê um fenômeno que acontece sempre que tem crise de emprego. As famílias, para sobreviver, o que é legítimo, vão procurar fazer qualquer coisa. Quem conhece a periferia de São Paulo ou do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, sabe que quando você tem uma crise de emprego, começam a aparecer pequenos negócios nas famílias. Que tipo de negócio? A família às vezes tem uma portinha de garagem que ela não usa, ela abre um pequeno comércio. Só que a 3 quadras para frente tem outro comércio igual. Então estão divididos, na verdade, a potencial clientela, que já é uma clientela de baixa renda. Às vezes abre uma pequena oficina, essa pequena oficina está substituindo uma oficina formalizada, ela é informal, não tem carteira assinada, é um negócio familiar, mas está retirando o trabalho de uma oficina formalizada onde as pessoas têm carteira assinada e pagam todos os impostos. Abre, por exemplo, uma oficina de costura dentro de casa, coloca os filhos para trabalhar costurando, coloca as filhas e os filhos para trabalhar costurando, coloca às vezes a família para prestar pequenos serviços. Tudo isso em detrimento do quê? Do emprego formal. Então é natural, obviamente eu não posso pedir para nenhuma família não buscar sobrevivência, mas elas só buscam a sobrevivência dessa forma, esse empreendedorismo informal, ou mesmo quando é formal, precário em termos de renda, porque não encontram lugar no mercado de trabalho. Se aparecer emprego, elas na hora abandonam esse tipo de atividade e vão buscar um emprego, porque tem a proteção da Previdência Social, tem fundo de garantia, tem direito a férias, tem direito a hora extra e outras questões importantes que a legislação trabalhista ainda garante, apesar da reforma trabalhista que prejudicou muitos trabalhadores. Então é bom que nós expliquemos, né? As pessoas podem ter aí um ganho nos primeiros meses, mas a longo prazo, sem estarem regularmente, formalmente aí no mercado de trabalho, sem terem uma carteira assinada, sem terem direito à previdência, no futuro vão sentir muito, né, Berzoni? Vão. Eu vivi isso do governo Fernando Henrique Cardoso. O centro de São Paulo estava lotado de camelôs e nossos sindicatos bancários de São Paulo têm sede exatamente no centro de São Paulo. E nós começamos a fazer uma política de organizar, de dar espaço, junto com alguns vereadores do PT, do PCdoB, dar espaço, dar voz para aqueles comerciantes informais. E uma vez eu me reuni com eles na subsede do sindicato perto da Avenida Paulista, e eles diziam para mim, um dos comerciantes, há mais de 20 anos atrás, ele disse para mim, olha, se tiver um emprego, eu largo na hora a minha barraca, porque
Aqui eu não ganho nem um salário mínimo por mês e não tenho nenhuma garantia. Se eu adoecer e não vier trabalhar, eu não ganho. Numa empresa, se você tiver a proteção da Previdência Social, você ficou doente, você tem a proteção, você teve um acidente de trabalho, você tem a produção, um acidente familiar, doméstico, você tem a proteção. Ou seja, a proteção social é fundamental. Na minha página no Facebook também eu postei uma matéria sobre o que aconteceu com a Previdência, matéria da BBC Brasil. Aliás, recomendo, para a gente não ficar frequentando esses sites da imprensa golpista, a BBC Brasil, a Reuters, a ANSA, que é a agência italiana, é o País, a EF, que é a agência francesa, são agências de notícias internacionais que têm os seus sites em português do Brasil e que têm muito mais notícia verdadeira do que o UOL, Estado de São Paulo, Globo, G1, que muitas vezes a militância de esquerda acaba frequentando para procurar alguma notícia que preste, mas ela quase sempre encontra a manipulação. Então nós temos que entender o seguinte: a economia informal ela é um mal para o país, ela é uma saída de crise, é um mal para o país. Quanto mais informal uma economia, pior para a Previdência Social, pior para o SUS, pior para a assistência social, porque todas essas pessoas que estão na economia informal, quando tem uma crise qualquer de saúde, acidente ou às vezes uma crise familiar, elas acabam não tendo proteção alguma e ficam buscando o auxílio do Estado, um Estado que está com o orçamento engessado. E quero aproveitar e convidar cada um de vocês para acessar lá CNS, que é a página do Conselho Nacional de Saúde, cns.org.br, e assinar o manifesto, porque a PEC do teto de gastos, na verdade, estudos do CNS revelam, do Conselho Nacional de Saúde, que vai acabar com o Sistema Único de Saúde. Isso é muito grave, né, Berzoni? Muito grave. O Sistema Único de Saúde é uma das maiores conquistas civilizatórias do Brasil, que na Constituição de 88 nós conseguimos, com um movimento forte, estabelecer. É um sistema que é reconhecido, é o maior sistema público de saúde para países com mais de 100 milhões de habitantes. É um sistema que tem uma cobertura extraordinária, uma das maiores coberturas de vacinação do mundo, um dos maiores sistemas públicos de transplante de órgãos do mundo, tem seus defeitos, mas tem muitas qualidades. As suas qualidades vão aumentar se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, o SUS vai entrar em crise aguda. E eu já vi outro dia uma reportagem com um dirigente da Associação Brasileira de Planos de Saúde dizendo que o SUS é inviável. Por quê? Porque eles querem meter a mão no dinheiro do povo. Eles querem que o povo pague um plano de saúde mequetrefe para que eles possam efetivamente ganhar dinheiro com isso. O objetivo é lucro nesse caso. O SUS, ele mesmo existindo, se ele existe de maneira precária, ele joga água no moinho dos planos de saúde privados. E os planos de saúde privados são planos, na maior parte dos casos, que te tratam bem na hora de você se associar a eles. Na hora que você precisa, quase sempre tem sabores incríveis, o número de ações na justiça aumentou muito, e nós estamos com uma crise grave no sistema de saúde público por falta de dinheiro e no sistema de saúde privado pela conivência de alguns dirigentes do Ministério da Saúde com os planos de saúde e pela falta de uma supervisão eficaz por parte da agência responsável por isso. Então, é o nosso convite nessa manhã aqui de terça. Vamos acessar cns.org.br, assinar o manifesto e, ao mesmo tempo, divulgar a campanha em favor do SUS. Diusa, beijo grande, muito obrigada pelo seu carinho. Muita gente aqui de São Paulo, lá da sua terra, é a terra do Gabriel, Minas Gerais, muita gente falando, mas também, Berzoni, muitas pessoas, muitas não, eu vou tirar aqui, algumas pessoas dizem o seguinte: mas vocês, na época em que eram governo, liberaram o consumo da chamada linha branca, ao mesmo tempo incentivaram a indústria e todo mundo ficou endividado. Meio incoerente esse pensamento, né? Não é verdade, porque na verdade quando você libera, você incentiva o consumo de alguns tipos de produtos, está melhorando a vida das famílias. E essas famílias só se endividam se quiserem, evidentemente. Você pode, e o Lula sempre foi muito criterioso em relação a isso, de orientar as famílias, consumam com responsabilidade. Evidentemente, sempre, em qualquer época da vida nacional, algumas famílias se desorganizam em função das facilidades do crediário, mas não houve nenhum tipo de responsabilidade, não, ao contrário. A nossa lógica sempre foi gerar emprego, gerar atividade econômica, e é preciso lembrar, imagine quem nunca passou por isso não sabe, talvez. Uma família que está com uma geladeira velha em casa, por exemplo,
ela tem um consumo de energia grande, muito maior do que uma família que tem uma geladeira nova. Tanto é que algumas concessionárias usam aquele recurso que são obrigados a aplicar para a conservação de energia na distribuição na periferia de refrigeradores novos para reduzir o consumo dessas famílias. O simples fato de ter um refrigerador novo reduz às vezes em 15 a 20% a conta de luz. Para quem ganha salário mínimo, reduzir em 15 a 20% a conta de luz é um ganho de renda real, é um aumento real de salário. Então não é assim não, acho que você que fez essa pergunta, com todo respeito, está equivocado em relação a essa questão. E aí a Mariângela te pergunta o seguinte, Berzoini, eu sou de Brasília e queria saber por que nós temos um dos maiores orçamentos da União e temos tantos problemas. Porque é mal distribuído. Primeiro eu quero lembrar o seguinte, eu digo isso daí com toda tranquilidade porque eu estou residindo em Brasília e, portanto, pago o IPTU. O IPTU da capital federal é um dos menores do Brasil. É apenas 0,3% do valor venal do imóvel. Se a minha casa onde eu moro hoje, ela fosse em São Paulo, eu pagaria 3 a 4 vezes mais. E está correto porque eu tenho capacidade contributiva para pagar. No Brasil, essa mania de não querer pagar imposto é uma mania que a direita tenta difundir para a classe média e para os pobres como uma forma dos ricos não pagarem imposto. Então, uma alíquota hoje de 1% do IPTU, especialmente sobre os imóveis que têm, digamos, maior valor venal ou valor real, representaria um acréscimo no orçamento. Mas Brasília poderia ter uma boa gestão, mesmo sem aumentar impostos. O problema é que nós temos um governo extremamente incompetente, um governo frágil, de um governador medroso, que não tem competência para fazer frente a algumas situações que ele próprio classificava, quando candidato, como desafios do seu governo. Por exemplo, a saúde. Ele dizia que ia resolver o problema da saúde, que tinha dinheiro, o slogan do Hollenberg era esse. Tem dinheiro, mas não tem competência. Tem dinheiro, mas não tem gestão. Na verdade, no governo dele, tem dinheiro que o Agnello deixou, inclusive, em caixa, e ele não consegue sequer tocar uma obra importante como a da Saída Norte, que está em Passo de Tartaruga há mais de um ano e que está prejudicando todo o trânsito da região. Mas agora a gente vai saber, num vídeo que nós recebemos, a questão dos combustíveis. Vamos acompanhar, Berzoini? Vamos lá, Gabriel. Por que o preço da gasolina é tão caro? Desde que o tucano Pedro Parente assumiu a estatal em 2016, a política tem sido a de agradar investidores internacionais e facilitar a venda de ativos. Com a mudança na política de preço de combustível, Parente também reduziu drasticamente a carga do refino no país, processando somente 70% da sua capacidade. A Petrobras continua produzindo muito petróleo, mas ao invés de refinar o produto aqui mesmo no país, optou por exportar o petróleo cru, para depois importar esse mesmo petróleo, agora refinado, a custo bem mais alto. No governo de Michel Temer, as importações tiveram um aumento espantoso. Nos 10 primeiros meses de 2017, a importação de gasolina alcançou US$ 1,5 bilhão, com um crescimento de 93% se comparado ao ano de 2016. A gasolina e o diesel já correspondem a 20% de todos os produtos americanos vendidos ao Brasil em 2017. A estratégia de Parente fez com que a Petrobras perdesse espaço no mercado doméstico de combustíveis para suas concorrentes internacionais. Assim, o consumidor paga mais caro pelo combustível, a alta na importação prejudica a balança comercial e reduz as operações das refinarias, colocando em risco milhares de empregos. E quem perde com tudo isso? Pois é, Berzoini, várias coisas aí nesse vídeo. Primeiro, quando a gente diz assim, o preço do combustível aumentou. Semana passada chegou a aumentar 2 vezes. Há lugares como Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gasolina já passou de R$5. No Acre já vai chegar a R$6. Mas aí sai um balanço da Petrobras dizendo que a Petrobras teve lucro na venda de ativos. E muita gente não consegue entender. Mas o que isso vai influenciar? O que está acontecendo? Queria que você explicasse pra gente. A Petrobras é uma companhia que foi criada por Getúlio Vargas com uma única razão. Por que o Brasil precisava de uma empresa estatal de petróleo? Para garantir a soberania energética. Ou seja, se não precisasse disso, poderia ter só empresas privadas. Então a Petrobras, evidentemente, ela tem que ter lucro para reinvestir, para trabalhar do ponto de vista da sua expansão, mas a Petrobras não tem que se guiar por objetivos de mercado, ela tem que se guiar por objetivos nacionais. Essa é a diferença entre os governos do PT e os governos do PSDB, porque o governo Temer nada mais é do que um governo do PSDB.
É um governo cuja parte central do governo, economia, Petrobras, bancos, estão hegemonizados pelo PSDB. A diferença fundamental qual que é? Nós sempre gerimos as estatais buscando eficiência e lucro, mas levando em consideração que são empresas públicas, que devem, fundamentalmente, ter algum valor para retribuir ao seu acionista maior, que é o povo brasileiro, através do Tesouro Nacional. Então, na Petrobras foi esse exemplo. A presidenta Dilma, o presidente Lula, sempre trataram o preço dos combustíveis como um assunto que interessa à Petrobras empresa, aos acionistas privados da Petrobras, mas interessa fundamentalmente a economia brasileira, a geração de empregos e a preservação da soberania energética, do direito das pessoas poderem se movimentar no território nacional, movimentar cargas e produção nacional. Ou seja, o governo Temer é a visão da Petrobras, primeiro se entregando patrimônio público para empresas petrolíferas internacionais que estiveram no centro do golpe. E segundo, buscando um lucro artificial que na verdade não serve ao povo brasileiro. Isso vale também para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para os Correios, estão fechando postos de atendimentos, reduzindo a quantidade de empregos e prejudicando a capacidade dessas empresas atuarem em benefício do povo, abrindo caminho para os bancos privados, para as empresas de encomenda privada e, no caso da Petrobras, abrindo caminho para a sua privatização ou para a redução do seu papel, o que é interessante para empresas concorrentes que vão ocupar esse espaço, inclusive no que foi dito agora, na questão do refino. O Lula tinha uma meta de fazer a ampliação do refino, porque refino é valor agregado, ou seja, quando você refina o petróleo, você deixa de comprar um serviço do exterior e faz o serviço no Brasil, empregando gente aqui e deixando o resultado econômico dentro do território nacional. E é assustador quando diz ali que a questão do refino, da importação, é muito maior hoje já no Brasil do que a venda de eletrônicos dos Estados Unidos para o Brasil. Exatamente. É só para a gente perceber que essas questões todas têm consequências graves para a economia e para o emprego. Nós não podemos, porque lamentavelmente a mídia, a grande mídia, ela difunde teses para tentar convencer de que o nosso governo era um governo ineficiente e que agora estão consertando o que nós fizemos de errado. Na verdade é o contrário, eles estão entregando o Brasil para os Estados Unidos, para potências europeias, até para a China, e em detrimento daquilo que era um projeto nacional de desenvolvimento. Então há um prejuízo brutal para o emprego, para a renda nacional e inclusive para a arrecadação de impostos, que eles reclamam da crise fiscal, mas eles são os principais causadores dessa crise quando deixam a economia nacional em situação de enfraquecimento, de anemia, de falta de perspectiva. Tem um recadinho para você aqui, da Francilene, ela diz assim: Ricardo, eu votei em você, te manda um abraço aqui. Também a Maria Clara diz o seguinte para ti, Bresoini, mas olha só, falando de política, diz ela, Ricardo Azeredo teve seu processo aí tramitando por longos 20 anos. Hoje está datado lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o julgamento do seu último recurso em segunda instância. Berzoini, por que existe tanta diferença entre processos de Azeredo e tantos outros tucanos para o presidente Lula, por exemplo? Porque a justiça tem o perfil de classe. Eu sempre digo que a gente, às vezes, até no PT, a gente esqueceu de tratar de uma maneira mais didática sobre o que é luta de classes, que é um fenômeno que tem até anterior ao capitalismo. A classe dominante, a classe que detém os meios de produção, que detém as riquezas do país, ela não quer que surjam projetos alternativos. Por isso que no Brasil nós tivemos essa perseguição toda, que não foi a presidenta Dilma. Tem gente que fica falando, mas a Dilma foi inábil, Não, com o Lula, para a gente lembrar, há 11 anos atrás, caiu um avião da TAM no aeroporto de Congonhas, e tentaram colocar a culpa no Lula. O William Bonner deixou o estúdio da Rede Globo no Rio e foi transmitir o incêndio do avião, na frente do avião, no aeroporto de Congonhas. O Lula foi perseguido, teve editorial de jornal culpando o Lula pelas 200 mortes. Quando foi um acidente, eu conversei com pilotos da TAM, com pilotos da Varig, a então Varig, que já não existe mais. Na época eles diziam, olha, a pista de Congonhas está perfeitamente operacional, não há problema nenhum, ela pode pousar com chuva, tem que tomar só certos cuidados do ponto de vista da aproximação, da forma de pousar, mas não há problema algum. Tanto é que naquele dia pousaram centenas de aviões e um só se acidentou. Eu estou citando esse exemplo para mostrar o seguinte: na época tentaram criminalizar o que foi um acidente com responsabilidade, lamentavelmente,
do piloto e do copiloto, tentaram responsabilizar o presidente Lula, que não tinha nada a ver com isso. Posteriormente, quando nós tivemos, quando veio a crise mundial financeira, o Lula falou da marolinha, tentaram criminalizar, tentaram dizer que ela era irresponsável. Quando o Lula lançou a Dilma, disseram, é uma loucura, vai lançar uma pessoa que não tem voto, a Dilma foi eleita. A Dilma foi reeleita. E a perseguição judicial sobre o PT é porque o PT representa o projeto alternativo de emancipação do povo brasileiro. Essa perseguição foi assim com Getúlio Vargas, que sequer era um homem de esquerda, mas que tinha uma visão de que só integrando os trabalhadores à renda nacional era possível ter um país desenvolvido. Essa perseguição foi a Juscelino Kubitschek, a João Goulart. Então nós precisamos entender o seguinte, não é um problema do PT. O PT é um personagem nesse processo. O Lula é um personagem. É um problema da história brasileira. Todo mundo que se levanta para denunciar a nossa cultura escravocrata, essa cultura da desigualdade, essa cultura egoísta, é perseguido duramente pela mídia, pela justiça e por todos os processos de perseguição que tem no Brasil. E aí o Wagner te pergunta assim, ué, Bresolim, mas então por que a gasolina no Paraguai é mais barata que no Brasil? Por uma razão muito simples. Lá o imposto é mais barato que no Brasil. E o imposto é mais barato por quê? Porque o Paraguai é um país que não tem estrutura social praticamente nenhuma. É preciso lembrar também que às vezes se comparam situações totalmente diferentes. O Paraguai não tem uma previdência social com a abrangência que nós temos no Brasil, que foi conquista dos trabalhadores. Não tem um sistema único de saúde como o Brasil tem. Então, obviamente, lá eles cobram pouco imposto sobre uma série de produtos. Por isso tem tanto produto que as pessoas compram do Paraguai. E tem muitas empresas brasileiras que estão querendo se instalar no Paraguai porque tem pouco imposto. É bom um país com pouco imposto? Bom, se fosse assim, o Paraguai seria a Suíça da América do Sul. Na verdade, um país com pouco imposto significa que o povo vai ter pouca proteção social e poucos serviços. Mesmo que isso signifique comprar gasolina mais barata. Eu prefiro pagar a gasolina mais cara, não cara como está no governo Temer, com preço justo, do que pagar o preço paraguaio. A Glai Souza, deixa eu te falar, o site que é para assinar o manifesto é CNS, até vou pedir a gentileza que alguém coloque pra gente aí nos comentários, cns.org.br, tu ias falar? É o Conselho Nacional de Saúde. Isso, é o Conselho Nacional da Saúde. Você pode procurar aí nos buscadores. Esse que está fixado é o nosso jornal, você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Congresso Nacional, lendo o jornal do PT na Câmara, que está afixado aí nos comentários. Então você procura o Conselho Nacional da Saúde. E para quem não conhece, eu queria recomendar a Rede Brasil Atual, aliás, a gente tá aqui Revista Fórum, o Diário do Centro do Mundo, o Viu Mundo, o Cafezinho, o Tijolaço, o site do Luiz Nassif, o GGN, e também o Nocaute do nosso Fernando Moraes. São 8 sites de internet que são fundamentais para que as pessoas que querem construir sua consciência livremente possam se informar pelas manhãs. Frequentando esse site, junto com o Brasil 247, você tem informação de sobra para poder buscar, se informar e construir sua reflexão para a luta política do dia a dia. E aí a gente vai também nessa manhã aí de terça-feira, o Adriano, já vou fazer sua pergunta aqui, Adriano, estou tentando ler aqui a sua pergunta e dar uma resumida, porque ela é um pouquinho grande, mas a gente vai acompanhar agora uma música muito bonita, uma homenagem ao presidente Lula. Vamos colocar, Gabriel? Fui acusado de não ter um diploma superior. Mesmo que me falte o ar, não me calarei. Ainda estarei. A luta é coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito, e eu só lhe tenho amor. Podem me julgar além da lei, podem
Podem me prender, eu andarei. Podem inventar o que nem sei. Podem me matar, eu viverei. Eu viverei. Mesmo que me falte o ar, não me calarei. Mesmo que tirem o chão, em pé ainda estarei. A luta é coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito, e eu só lhe tenho amor. Podem me julgar além da lei, podem me prender, eu andarei. Podem inventar o que nem sei. Podem me matar, eu viverei. Eu viverei. A igualdade é uma ideia que nunca se aprisiona. Tem a veia aberta da gente que sonha. A liberdade é a glória. A liberdade é a glória da nossa imensa voz. Guarda na memória. É a história. Eles e nós. Mesmo que me falte o ar, não me calarei. Mesmo que tirem o chão, em pé ainda estarei. Belíssima a canção de Ana Canhas, né, Berzoini? Ela fala, por mais que me tirem o chão ou que prejudiquem os meus pés, eu andarei. Isso serve para todos nós, mas representa a luta aí do Partido dos Trabalhadores ao longo dos anos. Eu queria que agora, nesse momento, você contasse um pouquinho pra gente. Eu me lembro que quando eu pergunto pra ti, mas Berzoini, quando é que tu despertaste pra política? E tu, desde que eu me conheço por gente, eu entendi o que era o Brasil, não é isso? A gente vai entendendo, né, gradualmente, vai percebendo a desigualdade que você... A vivência que a gente tem na infância, percebendo as desigualdades na vida cotidiana, depois com o tempo estudei escola pública, vi também esse conflito todo que havia das crianças mais carentes não terem às vezes condições de evoluir rapidamente na escola, enquanto tinham uma família mais estruturada, com renda, avançavam mais. E depois você vai começando a perceber também no mercado de trabalho, quando você entra no mercado de trabalho e começa também a ver a brutal desigualdade brasileira. Isso ainda de maneira restrita. Eu só fui de fato ter uma dimensão do tamanho da desigualdade, não como sindicalista, como pré-candidato a deputado federal em 1998, que eu comecei a frequentar as regiões realmente pobres de São Paulo. Até então eu tinha ido até o que eu achava que era pobreza. Na verdade aquilo lá era uma classe média baixa, uma classe média remediada ou um pobre mais estruturado. Quando você vai para o cinturão de miséria que tem na Grande São Paulo, ou até em algumas cidades ricas do interior, você percebe efetivamente o que é a herança escravocrata, a herança da arrogância da elite, a herança dos que não querem pagar imposto, e percebe que a luta é o único caminho. Claro que a luta sindical tem um papel fundamental, mas a luta sindical muitas vezes ela acaba tendo um traço muito corporativista.
ela acaba tendo um traço muito voltado para uma coisa fundamental, que é aquela relação capital-trabalho de um segmento econômico. Quando você vai efetivamente representar o conjunto da classe trabalhadora, você percebe que a maior parte da classe trabalhadora não tem sequer carteira assinada, raramente tem a oportunidade de trabalhar formalmente e vive mendigando ou lutando no dia a dia para ter a refeição do próximo dia. O José Henrique diz assim, ó, Berzoni, bom dia, te respeito muito, mas gostaria muito que você me explicasse por que vocês comemoram a vitória de Maduro na Venezuela. Por uma razão muito simples. Obviamente eu não vou legitimar tudo que o governo venezuelano faz, mas Maduro representa a resistência de um povo contra a opressão norte-americana. A Venezuela é importante para os Estados Unidos não porque é um país que eles consideram estratégico por conta do povo venezuelano, é por conta do petróleo venezuelano, como é pré-sal no Brasil, e por isso deram o golpe no Brasil. É claro que seria muito melhor que nós tivéssemos eleições numa situação mais normalizada, mas quando eu vejo a mídia dizer que Maduro é legítimo porque houve um comparecimento de menos de 50%, eu lembro que na maior parte das democracias ocidentais, as eleições, quando o voto não é obrigatório, o comparecimento é ao redor de 50%, às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, às vezes bem abaixo. Só com Maduro questionam, só com a Venezuela questionam isso. A Venezuela teve, a partir do governo Chávez, ela teve programas sociais, como no Brasil, que reduziram muito a pobreza e combateram, por exemplo, situações de saúde graves, as chamadas Misiones, que é um programa do governo venezuelano, reduziu o déficit de saúde, reduziu a pobreza, reduziu a carência educacional, levou cultura às periferias, e isso faz com que uma parte grande do povo venezuelano, que está sofrendo com a hiperinflação, ainda apoie o governo Maduro. Tanto é que numa eleição onde houve uma campanha radical da oposição pelo não comparecimento, onde os meios de comunicação americanos inundaram a Venezuela de informações contraditórias e mentirosas sobre a situação da Venezuela, o comparecimento chegou quase a 50%. E aí vem os meios de comunicação brasileiros, que são guiados pelos americanos, dizer que a eleição não é legítima. E o governo golpista, que é pior, dizendo que a eleição não é legítima. Então eu não comemoro a situação da Venezuela hoje, não. Eu acho que tem muitos problemas, teve muitos erros do governo Chávez e do governo Maduro, mas são governos que têm compromisso com o povo venezuelano, compromisso com a soberania nacional, com a defesa do petróleo venezuelano como riqueza do povo venezuelano. Então, como eu não sou maniqueísta, não vou dizer tudo certo ou tudo errado. Mas o governo Maduro é melhor para o povo venezuelano do que aqueles que governaram a Venezuela antes de Chávez e que levaram a Venezuela a ser um dos países que é um dos mais ricos em petróleo do mundo e um dos mais pobres em termos de situação social da América Latina. Adriano, realmente você tem razão. Eu acabei me distraindo aqui com a belíssima música, esqueci da sua pergunta e coloquei a do José antes, mas eu vou fazer a sua. Mas vou aproveitar e pedir para você que clique em compartilhar, que nós compartilhemos, continuemos colocando os comentários, tanto aqueles que acreditam nessa política do Partido dos Trabalhadores, quanto os que não acreditam. Afinal de contas, estamos todos vivendo aqui neste programa uma democracia. De fato, você está mais do que convidado a ter as suas opiniões e expor as suas opiniões aqui pra gente. Então vamos continuar aí curtindo, comentando, compartilhando. E Adriana, agora sim, vai a sua pergunta. Se eu mais ou menos entendi errado o seu comentário e a pergunta pro Berzoni, você me corrige aí que eu tento consertar aqui. Mas o Adriano diz o seguinte, que ele tinha, à época do governo do presidente Lula, documento de fronteiriço. Né? Eu também tinha o documento de fronteiriço, ele mora na zona de fronteira. Depois você fala pra gente a cidade onde você mora, Adriano. E ele disse que esse documento de fronteiriço o ajudava a trabalhar, a estudar no Uruguai, principalmente em outros países do Mercosul, e que hoje ele não consegue fazer nada disso, Berzoni. Ele perdeu o documento? Não, o documento tem uma validade, né? O documento não foi renovado? Não, que agora esse governo não quer mais emitir o documento de fronteiriço. Veja bem, esse é um exemplo concreto de como um governo que tem visão de territorialidade, ou seja, de como o Brasil tem um território complexo e diverso, consegue fazer políticas adequadas para o seu povo. Você, num país com o tamanho do Brasil, com fronteiras com muitos países da América do Sul, nós temos, evidentemente, que ter uma política de fronteiras, uma política diplomática de tratados, de acordos,
para que na zona de fronteira, nos dois lados, haja algum tipo de reconhecimento da convivência econômica, social, cultural. Então, certamente, se você for à zona de fronteira no Rio Grande do Sul ou no Paraná, você percebe que há toda uma dinâmica econômica, há toda uma dinâmica cultural, há uma dinâmica educacional. Às vezes as pessoas estudam no outro país, às vezes a população de um país usa o sistema de saúde do outro país. E você não tem que combater isso, você não tem que ser autoritário, repressor em relação a isso. Você tem que buscar ordenar para evitar abuso, porque a zona de fronteira também é a zona onde ocorrem muitos crimes de várias naturezas, mas você tem que reconhecer que aquela realidade fronteiriça é uma coisa saudável e que tem que ser acolhida pelo governo e pelo Estado brasileiro. Quando você tem um governo com a visão tacanha, medíocre, que é um governo golpista do Michel Temer, governo do PSDB, evidentemente você tem restrições de toda ordem. E nós precisamos retomar essa política de fronteira, tanto do ponto de vista de segurança pública, segurança nacional, mas fundamentalmente do ponto de vista de integração das populações, porque as populações se confundem, são meio brasileiras, meio uruguaias, meio brasileiras, meio argentinas, ou paraguaias, ou bolivianas, enfim, são populações que têm uma integração de várias naturezas que deve ser reconhecida como uma coisa cultural que pertence à realidade fronteiriça. Adriano está em Santana do Livramento, a terra lá do meu coração. Então você faz o seguinte, Adriano. Do lado de Rivera. Você vai na aduana em Rivera que você vai conseguir... Atravessa ali. É só atravessar a rua, você vai conseguir renovar o seu documento de fronteiriço pelo lado do Uruguai. Pode fazer isso que vai dar tudo certo. O João tem um comentário aqui super bacana. O João disse, olha, Berzonini, gosto muito quando você vem ao Democracia no Ar. Seus comentários são lúcidos e educativos e você respeita a gente. E dentro disso, o João te pergunta o seguinte, Berzonini, o que é isso que vocês dizem que faltou formação política pra gente? Eu não sou tão genérico assim, mas eu acho que um dos problemas concretos que nós temos em relação à dinâmica política, e isso é uma coisa bastante antiga no Brasil, né? Que é a discussão sobre a nossa capacidade de perceber o que nós somos, enquanto povo, enquanto nação. Muitos brasileiros não têm consciência, muitos negros brasileiros não têm consciência do impacto devastador, brutal, que foi economicamente, de maneira, digamos, impacto humano também, a escravidão. O processo da República Velha. O que significou a República Velha? O que significou a Aliança Liberal com Getúlio Vargas, com as suas contradições, autoritário, ao mesmo tempo dialogando com os setores do povo, buscando composições à direita e à esquerda, o que significou todo aquele processo depois do Estado Novo. Então, quando a gente fala de formação política, não é formação política genérica. A gente percebeu o seguinte, nós temos todo um fio condutor da história que atravessa as décadas no Brasil, os séculos, e que levou à situação que nós vivemos hoje. Inclusive, o período militar, onde houve um projeto de modernização conservadora e que resultou em grandes conglomerados financeiros e industriais que são hoje detentores do real poder político no Brasil. Eu sou muito crítico, fui deputado por 16 anos, sou muito crítico à composição do nosso parlamento, a maneira como ele age, porque é um parlamento acovardado, é um parlamento que não exerce de fato o poder legislativo. Não exerceu em governos anteriores aos nossos, e não exerceu também no nosso governo, porque nós nunca conseguimos constituir uma maioria com essa perspectiva de soberania nacional, com perspectiva de redução real da desigualdade, mais rápida, mais acelerada, de tributação justa, de regulação do sistema financeiro, de regulação dos meios de comunicação, para ter, de fato, uma nação desenvolvida. Eu costumo dizer, inclusive, que é a cultura política de cada povo que determina o seu futuro. Então, quando a gente fala de formação política, não é no sentido do professor educar o aluno, é no sentido do Paulo Freire, que a gente vai, professor e aluno, aprendendo e ensinando simultaneamente de maneira integrada. Não há um processo educacional onde só o educando aprende, o educador também aprende. Maria Lúcia de Barbacenas, parabéns pelas belas explicações, um beijo muito grande, essa cidade das flores aí, cidade linda. Mas a Maria Cláudia te diz o seguinte, Berzonini, faz pra gente uma cronologia desse golpe. Você acha que a prisão e até uma das manchetes hoje
da Rede Brasil Atual, né, que a prisão de Lula e Dirceu é uma continuidade do golpe. E ela te diz, você acredita nisso? E aí, que passo será que eles vão dar agora? Quem dá o golpe não dá o golpe para depois largar o osso, né? Dá o golpe para se apoderar e eliminar os adversários. Eliminar significa não eliminar fisicamente necessariamente, mas eliminar a capacidade dos adversários, daqueles que defendem o outro projeto, reagirem e buscarem derrotar o golpe. Então, quando se fala, por exemplo, da prisão de Lula, é óbvio, para mim, evidentemente, para a parte do povo também, mas não é óbvio para todos, que se fez todo um enredo para atingir esse objetivo, colocar o Lula dentro do cárcere. O problema é que eles não imaginavam que ele, encarcerado, seria ainda uma voz muito poderosa no Brasil. Então, agora estão tentando, com a prisão do Zé Dirceu, é uma forma de tentar ficar repisando a ideia de que o PT é um partido corrompido, que é uma organização criminosa, e simultaneamente vão fazendo outras ações para enfraquecer o nosso projeto. A ação, por exemplo, que é repetida diariamente na mídia empresarial, de que a Petrobras teve dificuldades por conta de erros ou de ações equivocadas ou até de crimes do governo liderado por Lula e por Dilma. Na verdade, a Petrobras foi praticamente encurralada com a política de desvalorização do petróleo, que levou o petróleo a 16 dólares, hoje está em 80 dólares. É bom lembrar, em 2015, final de 2014, começo de 2015, o petróleo caiu a 16 dólares. Naquele momento, quem tinha muito petróleo que foi prejudicado? Brasil, Venezuela, Irã, Rússia, basicamente esses países. Foram prejudicados por quem? Por uma política de mercado das petroleiras, das petrolíferas internacionais. Então o golpe não foi por acaso. Com o desabamento da cotação do petróleo, nós perdemos a arrecadação. Simultaneamente caiu também o minério de ferro, perdemos a arrecadação. Houve uma crise fiscal no país. A mídia se aproveitou dessa crise fiscal para decretar a falência do projeto e encurralar a presidenta Dilma. Então a cronologia, se você pegar desde 2014, desde 2013, com aquelas manifestações estranhíssimas que surgiram quase do nada, dizem que os robôs russos e de países vizinhos funcionaram fortemente naquela época para influenciar a internet brasileira. Você teve aquele processo para tentar descredenciar a Dilma e levá-la à derrota em 14. O projeto não era dar o golpe, o projeto era derrotar a Dilma em 14. Mas Aécio perdeu a eleição. Aí começa o processo para ter o golpe. Vem todo aquele processo de enfraquecimento político da Dilma, de esvaziamento do ex-presidente Lula, de isolamento do PT. Depois tem o golpe em 16. De 16 para frente começa uma verdadeira corrida para condenar Lula antes das eleições. Uma corrida, nunca teve um processo tão rápido no Brasil. É a justiça que todo brasileiro gostaria de ter. Uma justiça rápida, só que foi rápida só para condenar o Lula. Já ficou documentado pela Folha de São Paulo, que é um dos jornais do golpe, mas que às vezes tenta produzir a imagem que é isenta, que depois do julgamento do processo do Lula, o TRF4 desacelerou. Eles estão cansados, foi muito estressante para eles, eles desaceleraram os julgamentos restantes e agora vai começar a entrar no ritmo normal. 3 anos, 4 anos, não, mas se aparecer outro processo que interesse, eles aceleram de novo. Então, toda essa cronologia, inclusive tem um vídeo, eu postei no meu Facebook, tem um vídeo muito bacana que faz toda a cronologia do golpe. Eu acho que inclusive é um vídeo produzido no Rio Grande do Sul, porque o sotaque das pessoas que falam é gaúcho. Eu achei muito legal do sindicato, que eu não consigo identificar, não tenho memória no momento qual é, seria importante exibir aqui. Gabriel, até se toda der a cronologia. tempo de conseguir ver, a gente já coloca no programa de hoje. Ótimo. O Wellington está te mandando um abraço, o senhor Ricardo, bom dia, eu votei em você. Que bom. Me ajuda um pouco a entender, será que o povo lá da Venezuela vai sofrer um golpe lá também? Olha, ela tem uma pequena diferença. Lá o Chaves, já pressentindo essa situação da manipulação do judiciário, ele fez uma reforma do judiciário muito importante. Dizem, a mídia golpista, a mídia americana, diz o seguinte, que ele fez, na verdade, um tribunal bolivariano, um tribunal manipulado por ele. Na verdade, o que ele fez foi, efetivamente, dar um caráter de representação popular, preservado o aspecto do poder judiciário.
O Poder Judiciário não é uma coisa fora do mundo. Ele não está no Olimpo, não está nas nuvens. O Poder Judiciário faz parte do país. E como no Brasil, quem chega a certos postos, quase sempre, é uma pessoa que teve origem social na classe média alta ou mesmo na riqueza, o Poder Judiciário majoritariamente é ocupado por pessoas da classe dominante. Portanto, o Poder Judiciário tem um traço de classe como qualquer outra estrutura do Estado brasileiro tem. A Receita Federal tem, a Polícia Federal tem, os ministérios todos têm, e as pessoas acabam muitas vezes se iludindo com esse caráter republicano e acreditando que as coisas serão justas. Na verdade, a Venezuela vive um processo de luta de classe. Se os Estados Unidos puderem, vão dar o golpe. Se os Estados Unidos puderem, vão inventar uma desculpa para fazer uma guerra contra a Venezuela, porque o petróleo que está na Venezuela interessa aquela embaixada americana, que é aqui pertinho da Câmara dos Deputados, a embaixada americana, o Departamento de Estado americano, que foi quem deu o golpe no Brasil. Nós temos que ter consciência disso. Temer, Alckmin, Fernando Henrique, é tudo porcaria. Rede Globo é só uma representação. Quem está por trás de tudo isso chama-se Estados Unidos da América, Departamento de Estado, que dá golpe no mundo a vida toda, que deu golpe no Irã, quando colocou lá o Reza Pahlavi, o Shah Reza Pahlavi, nos anos 70, que deu golpe em vários países do Oriente Médio e que na América do Sul cansa de dar golpe. Ou dá o golpe eleitoral, ou o golpe por força de manipulações militares, ou o golpe por força de manipulações judiciais. O José de Oliveira, olha só, ele diz assim, Berzoini, dia desses eu vim aqui acreditando na intervenção militar, espero que você lembre. Aí você conversou comigo e agora tudo bem, não acredito. Mas Berzoini, agora a minha pergunta é, será que não foram vocês que afundaram o Brasil? Me ajuda aí, diz ele. Vou dizer com toda franqueza e fico feliz que essa conversa nossa sirva para a gente pensar junto. Naquela linha que eu estava falando do Paulo Freire aqui. Construir consciência é pensar junto, é pensar coletivamente. Veja só, o Brasil, o Lula ganhou a eleição em 2002, o Brasil tinha menos de 16 bilhões de dólares de reservas. Hoje, o governo golpista não tem problemas cambiais maiores porque nós temos 370 bilhões de reservas. Quem constituiu essas reservas quebrou o Brasil? A Petrobras era uma empresa acanhada, uma empresa definhando. Não tinha o pré-sal. O Lula determinou investir pesado na área de prospecção. O Guilherme Estrela, que foi diretor de exploração e produção da Petrobras, ele é filiado ao PT. Ele foi inclusive dirigente partidário nos anos 90. O Guilherme Estrela foi esse diretor que não tem uma denúncia de corrupção contra ele, não tem meia denúncia, não tem um décimo de denúncia. E ele foi o diretor que elaborou a estratégia para descobrir o pré-sal. Descobrimos o pré-sal, fortalecemos a Petrobras. Ah não, mas vocês quebraram a Petrobras. Diga aonde nós quebramos a Petrobras. É claro que para fortalecer teu pré-sal, nós endividamos a companhia. É verdade. Endividamos com base em quê? Em garantias reais. São barris de petróleo, milhões, 70 milhões de barris de petróleo que estão debaixo da terra, debaixo do mar, né, na verdade, debaixo da camada do pré-sal, e que quando a Petrobras descobriu o pré-sal, a Rede Globo dizia, ah não, isso daí é mentira, não é verdade. Ah não, se for verdade, vai ser muito caro para explorar. Ah, se for verdade e não for tão caro, vai causar muita dificuldade porque o investimento vai ter que ser muito pesado. A realidade hoje, mais da metade da produção brasileira de petróleo é do pré-sal, é soberania energética. E esses vagabundos estão vendendo para as petroleiras internacionais vários blocos que poderiam ser explorados pela Petrobras ou até em associação com empresas internacionais, mas sob o comando da Petrobras. Quem fez o Bolsa Família? Queria quebrar o Brasil? Quem fortaleceu a Previdência Social? Queria quebrar o Brasil? Quem fortaleceu o SUS, criou o SAMU, a Farmácia Popular, o Programa Brasil Sorridente para tratamento odontológico, que ampliou o leque de vacinas e cobertura de vários procedimentos médicos? Queria quebrar o Brasil? Quem fez o ProUni e fortaleceu o FIES? Queria quebrar o Brasil? Quem fez a hidrelétrica de Santo Antônio, Giral, Belo Monte, que garantem que nós não tenhamos apagão hoje? Queria quebrar o Brasil? Ora, é só essa resposta que eu posso te dar. Eu posso dizer o seguinte, eu sou funcionário do Banco do Brasil, no governo Fernando Henrique vivi a pior fase econômica da minha vida. E depois que o Lula assumiu, houve aumento real de salário todos os anos e o Banco do Brasil deu lucro e fez crédito popular. A Caixa Federal conseguiu fazer o Minha Casa Minha Vida e sustentar várias linhas de crédito. Quebramos o Brasil? Ou quem quebrou foi o golpe? Foi o Aécio Neves,
junto com o Fernando Henrique, junto com a Embaixada Americana, junto com o Bradesco, o Itaú, junto com o João Dória, junto com o cara da Riachuelo, que se juntaram para produzir um mal-estar artificial e quebrar o Brasil. O desemprego com a Dilma era de 5%, hoje é de 13%. Quem quebrou o Brasil? E aí você vai ver agora o vídeo que o Brasil estava falando aqui pra gente, nessa cronologia do golpe. Vamos colocar, Gabriel? 12 de maio, 2 anos do golpe, 2 anos de governo Temer. Arroxo salarial, índices recordes de desemprego, aumento da insegurança, fechamento de escolas e farmácias populares, emergências lotadas, aumento no preço da gasolina e do gás de cozinha. Fazer o rancho no super está cada dia mais caro. E tudo isso tem a ver com você, com todos nós. Depois desse período desastroso para os brasileiros, muita gente que saiu às ruas pelo tal impeachment se arrependeu e parou de bater as panelas. Ficou claro o objetivo do golpe: implantar um outro programa de governo que não venceu nas urnas para retirar direitos da classe trabalhadora. E como esses 2 anos pareceram décadas, a gente organizou uma retrospectiva desse processo que demonstra que é um golpe de Estado organizado e financiado pelo capital financeiro nacional e internacional. Afinal, as eleições estão chegando e a gente precisa abrir o olho, né? Vamos lá? Dia 25 de outubro, Dilma Rousseff é reeleita presidenta do Brasil, com 51% dos votos. A eleição de 2014 foi atravessada por delações da Lava Jato e por capas de jornais e revistas que acusavam Dilma e Lula de conhecer os esquemas denunciados da Petrobras, fato que o próprio TSE considerou como propaganda eleitoral. Mas o PSDB é que nem criança birrenta, não sabe perder. 4 dias depois da derrota, Aécio Neves pediu recontagem dos votos, insinuando fraudes nas urnas. Um mês depois, o PSDB pediu a cassação da chapa Dilma Temer no TSE, alegando abuso de poder econômico e solicitando, inclusive, a diplomação de Aécio como presidente. Em 2015, já no segundo mandato, mais de 60 pedidos de impeachment de Dilma foram apresentados. Entre eles, o aceito por Eduardo Cunha em dezembro, de coautoria de Janaína Pascoal. O Brasil não é a República da Cuba! Que admitiu ter recebido uma quantia diferenciada. Adivinha de quem? Do PSDB. Eu fui contratada pelo PSDB em maio, nós propusemos o processo em setembro. Setores da oposição de direita saíram às ruas desde março de 2015 até a queda da presidenta. Dia 29 de outubro, o PMDB propõe a plataforma Ponte para o Futuro, documento com análise da crise brasileira que apontava saídas duras para o país. O próprio Michel Temer admitiu em pronunciamento que Dilma caiu porque recusou aplicar a Ponte para o Futuro. E até sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos naquele documento chamado Ponte para o Futuro. E como isso não deu certo, não houve adoção, instaurou-se um processo que culminou agora com a minha efetivação como presidência da República. Depois de presidente, Michel Temer disse em entrevista, na maior cara de pau, que Cunha lhe confessou que aceitou o impeachment por vingança, logo após o PT anunciar que iria depor contra ele na Comissão de Ética da Câmara. Ele me ligou dizendo, olha, tudo aquilo que eu disse não vale, porque agora eu vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento. Então veja que coisa curiosa, se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse. O ano de 2016 começa com as ruas polarizadas entre as manifestações de vermelho e as de verde e amarelo. Estas últimas apoiadas e divulgadas pelos grandes meios de comunicação. Dá um tempinho na cobertura do esporte, vamos falar das manifestações que acontecem pelo país. Em 29 de março, o PMDB oficializa sua saída da base do governo Dilma, deixando claro seu caráter traidor e vendido. Em abril, o golpe toma seu caráter parlamentar. Deputados e senadores aprovam o impeachment em sessões televisionadas que foram um verdadeiro show de horrores em cadeia nacional. Pelo amor à vida, pelos fundamentos do cristianismo, por todos os corretores de seguros do Brasil, pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil. Por Deus! Feliz aniversário, Ana, minha neta! Há 2 anos,
No dia 12 de maio de 2016, Michel Temer assume a presidência de forma interina, já fechando ministérios e aplicando seu plano, que nada mais é do que uma ponte para o inferno. A solução mais fácil era botar o Michel. Na semana seguinte, é divulgada a gravação de áudio de Romero Jucá, do PMDB, dizendo que colocar o Michel era um acordo com o Supremo, com tudo, para estancar a sangria. É um acordo, botar o Michel, um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. As investigações técnicas comprovaram que as acusações contra Dilma eram falsas. Em 27 de junho, perícia do Senado concluiu que Dilma não participou de pedaladas fiscais. Em 14 de julho, o Ministério Público declarou que pedaladas atribuídas a Dilma não são crime de responsabilidade. Mesmo assim, em 31 de agosto, o Senado aprova o impeachment por 61 votos a 20 e Michel Temer permanece na presidência, então de forma definitiva. Os golpistas nunca estiveram preocupados com a corrupção. Após votar sim ao golpe, o senador Assir Gurgax, do PDT Roraima, admite que não houve crime de responsabilidade. E o argumento era o andamento da economia. Nós temos a convicção de que não há crime de responsabilidade fiscal nesse processo, mas falta governabilidade. E a volta da presidenta nesse momento poderia causar um transtorno ainda maior para a economia brasileira. Como mostramos nessa cronologia, o golpe já foi admitido várias vezes em público. Você só não viu porque a grande mídia manipulou os fatos e ajudou a colocar no poder o presidente mais odiado da história, com apenas 4% de aprovação. Lembra que falamos lá no início que o objetivo do golpe era aplicar um outro programa que não venceu nas urnas? Então, veja o desastre que foi o começo desse governo. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. Fechou ministérios como o da Cultura e de Políticas para Mulheres e Minorias. Para os ministérios que sobraram, nomeou figuras do PSDB como José Serra e Aloysio Nunes, que foi vice de Aécio em 2014. E o pior, não nomeou nenhuma mulher e nenhum negro. Apenas homens brancos, ricos e representantes da velha política no comando do país. Entre eles, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o barão da soja, que apareceu na lista da Forbes como membro de uma das famílias mais ricas do país. Os ministérios até hoje já tiveram mais de 15 baixas, a grande maioria por denúncia de corrupção, inclusive alguns delatados na Lava Jato. Mais de 55 ministros já foram empossados desde que Temer assumiu. O impeachment não foi contra a corrupção, pelo contrário, foi para colocar uma verdadeira quadrilha de corruptos no poder. Depois, Temer leiloou o pré-sal para petrolíferas americanas a preço de banana. Antes, os recursos eram 75% para a educação e 25% para a saúde. E adivinhe, ele também quer vender a Petrobras. É o maior pacote de privatizações dos últimos 20 anos. Mais de 75 estatais estão na mira. O presidente ilegítimo quer entregar para os seus comparsas as empresas mais lucrativas do Estado, entre elas a Casa da Moeda e a Eletrobras, e também aeroportos, rodovias e ferrovias. Quem vestiu verde e amarelo gritando "Eu quero meu Brasil de volta", achando que seus heróis eram nacionalistas, foi enganado. Os golpistas são entreguistas e planejam desnacionalizar o patrimônio público de todos os brasileiros. Para privilegiar o pagamento da dívida pública a banqueiros e rentistas, o governo aprovou a Emenda Constitucional 95, que congelou gastos públicos primários por 20 anos, o que implica reduzir recursos em saúde, educação, segurança, previdência, saneamento, entre mais de 15 pastas, abrindo as portas para a privatização. Você vai ter de pagar por algo que antes era um direito. Uma insanidade completa, um roubo. Aprovou a terceirização sem limites, aumentando a precarização e a exploração do trabalho. Aprovou a reforma trabalhista, que retirou mais de 110 direitos dos trabalhadores, rasgando a CLT. Temer tentou aprovar a reforma da Previdência e foi derrotado pela luta dos trabalhadores, como a greve geral do dia 28 de abril. Não fez tudo isso por falta de dinheiro. Grana tem, mas só para os seus amigos. Temer já aprovou mais de 18 bilhões para emendas parlamentares, além de conceder 1 trilhão em benefícios fiscais para grandes empresas, principalmente bancos e petrolíferas americanas. Todos esses fatos apontam que é um golpe da elite patronal, de caráter parlamentar, jurídico, civil e midiático.
instalaram a cultura do ódio no país e incendiaram a política. Vimos acontecer agressões nas manifestações sociais em todo o território nacional. Vimos o assassinato de Marielle Franco, Anderson Gomes e lideranças de movimentos sociais do campo e da cidade, quilombolas, indígenas, somando mais de 40 assassinatos nos últimos 2 anos, culminando com os tiros na caravana de Lula e no acampamento Marisa Letícia, em Curitiba. Te liga, a eleição de 2018 está chegando e os mesmos golpistas já querem trapacear de novo. Prenderam o Lula sem provas e com uma única finalidade: retirá-lo da disputa e abrir caminho para seus amigos. Não foi por corrupção, triplex ou coisa assim. Foi porque o ex-presidente é líder absoluto nas pesquisas, com mais do dobro do segundo colocado em todos os cenários. Eleição sem Lula é fraude e é mais uma fase do golpe. Afinal, não fizeram tudo isso para derrubar Dilma e perder o poder 2 anos depois. Olho aberto. Isso tudo não é apenas sobre eleições. É sobre que projetos estão em disputa. Estamos fazendo 30 anos da Constituição de 88. E o que está em jogo é a democracia e o Estado democrático de direito. É preciso defender a realização de um plebiscito popular para revogar as medidas de Temer, reafirmando que todo o poder emana do povo. É preciso criar comitês populares em defesa dos direitos e da democracia. A saída é a população se organizar e propor um projeto de país que derrote os retrocessos e seja realmente representativo de um Brasil democrático, soberano e popular. Abre o olho e luta. Vamos nos organizar nas comunidades, nos bairros e nos sindicatos. Só a luta muda a vida. Só a luta é que muda a vida, Berzoini. Estamos quase encerrando aí o nosso programa, agradecendo mais uma vez e pedindo para você que compartilhe o programa. O vídeo é um espetáculo, a gente vai postar ele sozinho depois para você compartilhar também. E aí dentro desse A Luta Muda a Vida, queria que você desse até breve, te agradecer muito quando tu vens aqui. Não só os nossos queridos e queridas dizem aqui que é uma aula, mas eu também me sinto uma privilegiada. Não, é um prazer, acho que a gente tem que, na verdade, compartilhar a nossa experiência política que a gente ganha ao longo da vida. Eu devo ao movimento sindical e ao Partido dos Trabalhadores tudo que eu aprendi nesses últimos 30, 35 anos. Então tenho que compartilhar com todos que eu puder. Aceito o convite para palestra, tenho ido me reunir com segmentos do PT, do movimento sindical, do movimento popular, porque eu acho que eu devo ao PT tudo aquilo que eu consegui conquistar de consciência política para poder ser um bom militante. E aí, quem estava pedindo a esquerda unida, Berzoini, amanhã o Democracia no Ar vai estar junto com o deputado Bongás, que representa o núcleo do trabalho aqui. Também estará conosco o nosso querido Chico Alencar, do PSOL, Orlando Silva, do PCdoB, André Figueiredo, do PDT e Júlio Delgado, do PSB. Nosso convite para que vocês estejam junto com a gente amanhã às 8 horas, mas continua aí, compartilhando, curtindo, comentando. Beijo grande, muito grande no coração, e amanhã eu conto para vocês, junto com todos os nossos queridos líderes aqui, também estará conosco o deputado Pracidelli. Eu conto para vocês como é que foram os compartilhamentos. Obrigada, beijo no coração, até amanhã. Até amanhã.